Queridos irmãos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 1 a 9. Carta de Paulo aos Filipenses 4, capítulo 4, dos versos 1 a 9. Nós temos aqui um texto exortativo, vindo por meio do apóstolo Paulo. Ele é construído tendo como base aqui 7 imperativos, sobre os quais também nós meditaremos nesta manhã. Carta de Paulo aos Filipenses 4, de 1 a 9. Mantenha a tua Bíblia aberta, faça anotações, grave o que está sendo dito para que você possa meditar durante a semana. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor a direção do Santo Espírito neste momento. Ó soberano Senhor, louvamos o teu santo nome, porque como lemos na tua palavra durante a liturgia, temos a paz conosco. Temos o príncipe da paz conosco. E tudo que deriva desta verdade. É a paz do Senhor que deve guiar a nossa vida. É a paz do Senhor que deve guiar os nossos relacionamentos, as nossas ações. Nos ensina, ó Deus, um pouco mais desta verdade nesta manhã. Que o teu Santo Espírito nos conduza a este entendimento tão importante para que prossigamos na caminhada cristã da maneira que agrada ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, mostra-nos mais uma porção da tua verdade e guarde-a no nosso coração. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, geralmente no concurso de Miss, seja Miss Brasil, seja Miss Universo, seja qualquer outro concurso de Miss que exista mundo afora, a pergunta mais comum feita às participantes é: o que é mais importante para a sociedade de maneira geral? E a resposta é sempre a mesma: a paz mundial. Isso é a coisa mais necessária para a sociedade de maneira real. E no decorrer de cada discurso das modelos, sempre se fala as mesmas coisas. Para que venha a existir a paz mundial, é necessário ter empatia, é necessário acabar com a desigualdade social, é necessário ter mais amor com o próximo e coisas semelhantes. O que se espera, no entanto, como se observa,
é que na mente dessas pessoas tudo deve estar perfeito, tudo deve estar bem, tudo deve estar harmonioso, desde o particular ao geral, para ver essa tão sonhada paz mundial. O que sabemos que não irá acontecer. Por quê? Porque o pecado afetou o mundo. Porque o pecado afetou o coração dos homens. E jamais será possível alcançar uma paz plena nesse mundo apenas por meio dos esforços humanos. Mas, diferente dessa perspectiva comum, Paulo vai ensinar nesse texto que nós acabamos de ler, que os crentes podem viver e experimentar a paz de Deus, mesmo em meio ao caos que vivenciam neste mundo, mesmo que não tenham um cenário amplamente favorável para isso. E isso é possível, meus irmãos, porque nós fomos, em primeiro lugar, conquistados pelo reino da paz, pelo príncipe da paz, que é Cristo Jesus, e por isso nós podemos ter a paz que excede todo entendimento. E aqui, Paulo vai dar algumas diretrizes de como experimentar essa paz de Deus de maneira prática na vida cristã. Irmãos, o capítulo 4 de Filipenses é o último capítulo desta carta. E ele carrega exortações finais para que os crentes pudessem viver corretamente no Senhor, mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a todas as provações e dificuldades que estavam passando. Lembre-se que nos capítulos anteriores, Paulo fala do seu regozijo no Evangelho, mesmo em meio a circunstâncias ruins que ele estava passando. Lembre-se que Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele fala da necessidade dos irmãos viverem uma vida consistente no Evangelho, com humildade, com altruísmo, da mesma maneira que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, e refletindo a luz do Evangelho neste mundo. Ele também faz advertências contra os falsos mestres, que pregavam uma volta às antigas práticas judaicas, os quais ele os chama de inimigos da cruz de Cristo. Agora, no capítulo 4, dos versos 1 a 9, ele vai recapitular os seus ensinamentos com esse tom mais exortativo, para que em suas ações os crentes em Filipenses pudessem refletir a paz de Deus que habitava sobre eles. Observem que nesses versos a paz do Senhor parece ser o assunto central aqui. Lembre-se que o crente ele tem paz com Deus. O que é que isso significa? Que não existe mais inimizade entre nós e Deus. Que Cristo Jesus cancelou todo o escrito de dívida, de inimizade que havia entre nós e o Senhor por causa do pecado. E Paulo diz em Romanos que nós temos a paz com Deus. Mas por causa disso, ele pode agora, o crente pode agora usufruir da paz de Deus e agir por meio dela. Porque temos paz com Deus, nós podemos ter a paz de Deus na nossa vida, que nos guia, que nos transforma o tempo todo. E os filipenses podiam experimentar essa paz do Senhor na prática, assim como nós também podemos. Diante disso, então, queridos, dessa verdade, nós vamos meditar no seguinte tema: experimentando a paz de Deus na prática. Experimentando a paz de Deus na prática. E segundo as palavras de Paulo aqui, nós podemos em primeiro lugar experimentar a paz de Deus na prática, pensando concordemente entre irmãos. Em primeiro lugar, pensando concordemente entre irmãos. Paulo começa o verso de número 1 dizendo assim: portanto, irmãos meus, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ele traz aqui uma espécie de conclusão diante de tudo que ele havia dito antes, dizendo que os irmãos deveriam permanecer firmes. Ele traz ideias sobre esses irmãos para com ele como se fosse a coisa mais preciosa que ele tinha na vida. Ele chama de amados, de saudosos. Saudosos para a gente muitas vezes são pessoas que já morreram, né? Mas no texto grego traz a ideia de pessoas que são almejadas. Minha alegria e coroa. A ideia aqui é uma espécie de coroa de flores que simbolizavam a vitória de um atleta.
Então Paulo se dirige aos irmãos com todos esses adjetivos, mas que mostram que eram pessoas importantes para ele. E quando ele fala isso, ele traz também essa exortação muito clara. Eles deveriam permanecer firmes. Firmes como um soldado na batalha, mas firmes contra o quê? Lembre-se que nos versos anteriores, conforme vimos na semana passada, Paulo fala justamente que os irmãos deveriam ter cuidado contra esses inimigos na cruz. Mas esse é um assunto recorrente em todo o capítulo 3. Aqueles que eram judaizantes, aqueles que andavam pela carne, aqueles que achavam que para ser cristão precisavam voltar às antigas práticas religiosas. E Paulo vai alertá-los sobre o risco que eles corriam no relacionamento com Deus. Porque as religiões centradas na carne, que têm aspectos puramente egoístas e terrenos, não compactuam com a verdade de Deus e com a salvação em Cristo Jesus. E por isso Paulo vai dizer: agora vocês devem permanecer firmes, não deixando ser levado pelo vento dessas doutrinas ruins. Eles estavam num caminho certo, não havia por que se desviar, não havia por que querer viver longe da graça e de tudo que já foi conquistado em Cristo Jesus. A ideia aqui é similar às imagens do encorajamento de Paulo em Efésios capítulo 6, nos versos 11 a 13, quando é dito que, como soldados que estão empunhando a armadura de Deus, os crentes deveriam se posicionar contra os poderes do mal, e quando tudo estivesse dito e feito, permaneceriam firmes no Senhor. E queridos, uma das maneiras de permanecerem firmes, os crentes em Filipenses, era acabando com as divisões que existia na igreja. Como, por exemplo, estava acontecendo entre duas mulheres, Evódia e Síntique. Não se sabe ao certo qual era o problema entre elas, mas claramente essa era uma situação envolvendo conspiração, envolvendo divisão. Essas mulheres, elas eram lideranças na igreja, e elas poderiam ter tido aí um instigador conflito, trazendo pessoas para o lado de um ou para o lado de outra, trazendo os demais membros a compactuarem com o que cada um pensava, ou simplesmente cada um estava tendo um posicionamento sobre o que queria, sobre o que deveria ser feito. A gente não sabe exatamente, mas o apóstolo Paulo está dizendo que elas precisavam acabar com aquela inimizade e pensar concordemente. Vejam, o apóstolo poderia simplesmente aqui trazer a ideia de revelar qual era o conflito total, ou simplesmente expor algo a mais sobre isso, mas o que ele vai trazer é: vocês devem permanecer com o mesmo pensamento, vocês devem estar concordemente analisando as coisas de Deus. Observe que aí no verso de número 2, ele fala especificamente para cada um: rogo a Evódia e rogo também a Síntique. Ele se dirige separadamente a cada uma delas. Ele não estava interessado se uma estava certa, se a outra estava errada, mas ele traz essa ideia de reconciliação. E isso era muito importante, queridos. Pensar concordemente no Senhor não significa que você vai ter simplesmente as mesmas ideias comuns, que você vai aceitar as mesmas coisas, que não vai haver discordância. Não é isso que Paulo está falando, mas era pensar tendo o mesmo alvo, que era a glória do Evangelho, a glória de Cristo Jesus, a exaltação do reino de Deus. E aqui já fica uma lição clara para nós: não se pode dizer que está bem com Deus, não se pode dizer que está envolvido com Deus, mas em guerra contra o seu irmão. Queridos, as igrejas estão sucumbindo, igrejas estão morrendo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu, apesar de novo, já tive a oportunidade de participar de 5 projetos de revitalização em igrejas. Eu posso dizer claramente para vocês: sabe o que é que acaba com as igrejas? As brigas, as dissensões, as facções e a hipocrisia. Quando você chega, você encontra super crentes, pessoas que se dizem cheias de razões, mas que estão brigadas com o irmão, querem ser maior do que o irmão,
querem ser mais importante do que o irmão, não amam, não respeitam, não cuidam e não vivem unanimemente para a glória do Evangelho de Cristo Jesus. É sobre isso que Paulo está falando. E é esse tipo de erro que nós, como igreja, não podemos cometer. Quantas vezes nós somos assim? Eu estou bem com Deus. Eu acordo 5 horas da manhã, já oro, já leio a Bíblia. Antes do almoço eu oro e leio a Bíblia. À noite eu oro e leio a Bíblia. Eu e Deus estamos assim, estamos plenos, unidos uns com os outros. Mas, como é que você está com seu irmão? E é aí que Tiago fala em sua carta, né? Se você me diz que ama, mas as suas obras não deixam claro isso, do que vale? Se você diz que serve a Deus, mas as suas obras não mostram isso, do que vale? E nós precisamos compreender que esta igreja deve caminhar em amor, em unidade, no mesmo pensamento, pensando na glória de Cristo o tempo todo. Essa ideia de pensar concordemente, Paulo já está falando desde lá do capítulo 2, do verso de número 2, mas agora ele resume, ele expõe, e isso é necessário também para a nossa vida. Pensar concordemente no Senhor. É assim que nós podemos experimentar a paz de Deus que existe entre nós. Veja, irmãos, Deus não nos deu a sua paz para vivermos em guerra. A paz de Deus não está sobre nós para vivermos em atrito, mas para exercermos isso que é tão importante, pensarmos unânimes para a glória de Deus. No verso 3, Paulo vai se referir a alguém específico. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Veja só, o apóstolo se refere aqui a alguém específico, mas não se sabe quem é. Alguns dizem que é Epafrodito, mas Epafrodito ele é citado na carta na terceira pessoa, assim como também Timóteo. Ninguém sabe exatamente, muitos dizem que pode ter sido até Lucas, que é bem provável que Lucas estivesse lá nessa época, existem argumentos que comprovam isso, mas não temos exatamente a ideia. A questão aqui é que Paulo pede diretamente a essa pessoa que ele pudesse auxiliar essas irmãs brigonas. A ideia aqui da palavra grega é a ideia de agarrar, a ideia de colocar debaixo do braço, de estar perto para poder ajudar. Porque tanto elas como o homem chamado Clemente foram fundamentais para a propagação do evangelho em Filipos. Essas mulheres provavelmente tiveram um papel muito importante naquela igreja. Lembre-se que as mulheres têm um papel muito importante na igreja de Filipos. Quando nós vamos lá para Atos, o livro de Atos, nós vamos ver que Lídia foi usada por Deus ali para abrir as portas para os missionários. Paulo, Lucas, Timóteo que estavam ali, provavelmente Silas também. E ela cedeu a sua casa, então ali tornou-se um ponto de encontro para o início do evangelho. O Senhor a converteu. É bem possível que a jovem que foi liberta de um espírito de adivinhação na época, também pudesse ser utilizada ali como uma base para a propagação do evangelho naquele lugar, como alguém convertido. Não há 100% de certeza disso, mas é possível que isso tenha acontecido. E essas duas mulheres aqui, Evode e Sinti, que também foram muito importantes para a igreja em Filipos. E Paulo vai dizer, auxilie essas irmãs, façam com que elas possam pensar concordemente. Sabe por quê? Porque elas também têm o seu nome no livro da vida. Elas foram importantes aqui, elas são base para a igreja, como povo de Deus, mas essas pessoas têm um nome escrito no livro da vida. Já pensou? Um apóstolo fiel de Cristo Jesus dizer assim, seu nome está no livro da vida? Olha que coisa interessante, né? Seria gratificante e elas lá perdendo tempo brigando uma com a outra, sabe Deus por quê? Aliás, muitas vezes a gente faz isso, né? Nós cremos na graça do Senhor, nós cremos que somos salvos pelo Senhor, mas tomamos tanto a arrogância do nosso coração que nos esquecemos disso para ficar com picuinha um com o outro. Mas o que é que nós temos aqui claro também? É necessário, queridos, que a liderança se envolva e cuide do próximo. As lideranças da igreja devem abraçar os irmãos que estão de fato distantes, que estão vivendo em conflitos ou qualquer outra situação, mas também fica claro que irmãos auxiliam irmãos. E é isso também que nós devemos fazer. Nós devemos cuidar uns dos outros. Hoje, infelizmente, nós vivemos também uma cultura tão egoísta que as pessoas não querem se exortar mais.
Primeiro porque fica aquela tensão, mas como é que eu vou confrontar essa pessoa? O que ela vai falar de mim? Como é que ela vai reagir? Do outro lado, a parte culpada fica assim, ninguém pode me falar nada. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, o pecado é meu e eu resolvo com Deus. Mas meus irmãos, isso não faz parte da vida cristã. Nós devemos aprender a exortar uns aos outros. Quando você exorta o teu irmão, quando você recebe a exortação, isso é sinal de amor de Deus pela igreja. Nós devemos exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros, confrontar uns aos outros. Nós estamos sempre errando contra o Senhor e contra o próximo, mas isso se faz necessário, porque somente assim nós vamos saber viver nessa paz de Deus. Veja aqui a ideia de ausência de problemas. É isso que Paulo está tentando trazer para a igreja. Ausência de egoísmo, de facções, de coisas que não agradam o Senhor, de divisões, para que haja paz de Deus no meio do povo de Deus. Portanto, como é que nós podemos experimentar, vivenciar a paz de Deus na prática? Em primeiro lugar, pensando concordemente no Senhor e para a glória do Senhor. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que nós podemos experimentar essa paz de Deus na nossa vida cristã, tendo alegria constante e moderação. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Queridos, o mundo entende alegria como algo circunstancial. É tipo assim, se tiver tudo bem, se tiver tudo em paz, se tiver tudo convergindo perfeitamente, se as coisas estiverem caminhando como eu acho que deve ser, então eu posso ter alegria. Alegria para o mundo é uma espécie de felicidade momentânea, um prazer momentâneo, um regozijo momentâneo. Mas a alegria cristã não é nem do tipo temporal, nem do tipo circunstancial. E nunca vai ser. Pelo contrário, baseia-se inteiramente no relacionamento que o crente tem com o seu Senhor. É uma qualidade de vida permanente e profundamente espiritual. A ideia de regozijo no Senhor é algo que nós devemos ter o tempo todo. Por quê? Porque está fundamentado naquilo que nós já temos certeza que foi conquistado por nós em Cristo Jesus. Portanto, ainda que as coisas não estejam convergindo como você quer, ainda que tudo não esteja bem como você quer, ainda que as coisas não estejam como você acha que tem que ser, ainda assim você pode se alegrar no Senhor. Cristo é a base da nossa alegria. O que Jesus já fez é a base da nossa alegria. Não importa qual seja a situação. Infelizmente, nesta semana, eu falo nós, como igreja, passamos por uma situação muito complicada. Porque uma família muito querida e amada, que é a família do reverendo Jailson, ele, sua esposa, sua filha Laurinha, passaram por um momento muito complicado. Aonde a pequena Sarinha, que cresceu no ventre da sua mãe, se não me falha a memória, por 7 meses, nasceu prematura e pouco tempo depois veio a falecer. E o que nós falamos, cantamos e ouvimos no momento do velório é que mesmo naquela circunstância era possível ter alegria e regozijo, porque a alegria do crente não é circunstancial, mas é fundamentada nas promessas do nosso Senhor e Salvador. E ainda que houvesse lágrimas naquele momento, houve também alegria nas promessas de Deus. De entender que Sarinha era uma filha da aliança. E de entender que, apesar dessa vida dificultosa que o crente passa, essa família irá se encontrar novamente com o Senhor na glória eterna. Por causa das promessas de Cristo Jesus. E é assim que nós devemos pensar em toda a situação. E vejam,
Esse regozijo não é uma opção para o crente, é um imperativo. Paulo aqui está dando ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repete: outra vez digo, alegrai-vos. E a alegria deve ser a marca da nossa vida individual, mas também corporativa. Vejam só, a alegria é um dos temas principais desta carta. Lá no capítulo 1, Paulo diz que espera estar com os irmãos para o seu progresso na alegria. Ou seja, para que completasse a alegria dele em ver que os irmãos estavam firmes no Senhor. Ele faz uma exortação à firmeza e à unidade, lá no capítulo 2, e ele termina com essa mesma expressão: vocês têm que se alegrar no Senhor. No capítulo 3, antes de exortar contra os falsos mestres, ele começa no verso 1 dizendo: alegrai-vos no Senhor. Em qualquer situação, nós devemos ter alegria, nos alegrar continuamente, baseado em Cristo Jesus. Só é possível se alegrar se entendermos que temos a paz de Deus que guia a nossa vida, a paz de Deus que excede tudo em nós, a paz de Deus que é o arbítrio para todas as coisas na vida pessoal e na vida comunitária. E se alegrar continuamente no Senhor, mesmo diante das oposições. Lembram que eles estavam sofrendo, com muitos tentando circundá-los por causa do falso evangelho, com as divisões. Mesmo apesar disso, o que eles deveriam fazer, derivado desta alegria, é ter moderação diante de todos os homens, ou gentileza. Veja novamente o verso de número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra aqui é utilizada por escritores helenísticos da Septuaginta, que é uma versão do Antigo Testamento traduzido para a língua grega, e muitas vezes se refere às ações de Deus, as ações dos nobres, daqueles que eram reis, caracterizados por sua gentil tolerância com as outras pessoas. Mas abrange-se mais essa ideia, entendendo que ela pode significar justiça, gentileza, prontidão para perdoar, graciosidade, doce razoabilidade. Ou seja, a alegria no Senhor vai nos conduzir a termos moderação diante dos homens, a ter compaixão diante dos homens, a ter graciosidade, a refletir essa alegria de fato, fundamentado na paz do Senhor. E sabe por que muitas vezes nós, infelizmente, crentes, vivemos uma vida amarga? Vivemos uma vida ingentil, vivemos uma vida sem facilidade para perdoar, sem graciosidade para com as pessoas, sem uma gentil tolerância, porque está faltando em nós a alegria da salvação. Se nós olharmos o contexto de Davi, por exemplo, quando ele estava distante do Senhor, sem confessar o seu pecado ao Senhor, a vida dele estava amarga. Os seus ossos estavam envelhecidos. Davi se tornou um homem impiedoso. Ele estava assassinando seus inimigos com requintes de crueldade. Quando Natã o confronta, ele diz que o homem da história que havia tomado o único cordeirinho deveria ser morto, a sua ira se acende. Mas aí ele vê que era ele. E por que Davi estava desta maneira? Ele mesmo diz no Salmo 51. Ele diz o seguinte, ó: restitui-me a alegria da tua salvação. Quando nós estamos em paz, quando nós temos a paz de Deus sendo o arbítrio da nossa vida, a alegria da salvação é restituída. E o reflexo disso é moderação. E muitas vezes nós falhamos porque não temos nos alegrado no Senhor. Irmãos, não queiram viver uma vida medíocre, se alegrando com as migalhas que este mundo pode dar. Não importa se o que você está recebendo que traz essa alegria momentânea seja pouco ou muito, seja R$2 ou 2 milhões de reais, não importa. Tudo é uma alegria passageira.
Mas quando nós nos fundamentamos no Senhor, quando nós nos alegramos na promessa de Deus, não importa se temos pouco ou muito, não importa se está tudo bem ou ruim, nós vamos viver da maneira que agrada ao Senhor, e isso se refletirá também para com o próximo, para com as outras pessoas. Então, como podemos experimentar a paz de Deus de maneira prática? Justamente tendo alegria constante e moderação. O texto segue, também nos diz que nós podemos experimentar a paz de Deus na prática, abandonando a ansiedade. Abandonando a ansiedade. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Parece uma ofensa palavras como essas no nosso tempo. Porque nós estamos vivendo em uma época totalmente ansiosa, apreensiva. A apreensão e o medo marcam a vida das pessoas nesse século, principalmente dos incrédulos, dos desconfiados, para quem o presente é tudo que existe e para quem o presente é tão certo. Muitos estão cheios de aflição, de sofrimento, porque não sabem confiar no Senhor. Como muitos em Filipos poderiam estar também vivendo. Há pouco tempo, uma pesquisa foi feita e relatou sobre a preocupação que os indivíduos têm no mundo de hoje. E mostra-se ali que 8% das coisas que as pessoas se preocupam eram de fato problemas legítimos, coisas que estavam acontecendo. Mas que os outros 92% eram imaginários, nunca aconteciam, ou envolviam assuntos sobre os quais as pessoas não tinham controle. Ou seja, 92% da população se preocupa de uma maneira vã. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos consultórios médicos são vítimas de algum sintoma de ansiedade. O mundo está cheio de ansiedade. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam mais alto do que elas mesmas. Porque as pessoas focam apenas no hoje, no agora e em tudo que é apenas circunstancial. Mas se podemos abranger isso aqui sobre a ansiedade, quais são as causas da ansiedade? A ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Quando muitas vezes olhamos para o problema do passado, do presente e do futuro. Do que aconteceu lá atrás, que muitas vezes ainda nos causa feridas e medos. No presente, nas situações do hoje. Lembremos que há pouco tempo passamos por uma pandemia e quantas pessoas ficaram ansiosas com medo de morrer. Quantas pessoas ficaram ansiosas com medo de perder parentes, de passar por dificuldades financeiras. Mas a ansiedade também se caracteriza por pensar no futuro. Pessoas que têm anseios, almejam algumas coisas e não sabem descansar e esperar, mas querem de qualquer jeito. A ansiedade é resultado também de relacionamentos quebrados. Vejam, não é à toa que Paulo, em primeiro lugar aqui, ele fala sobre a necessidade de refazer inimizade e depois traz a ideia de ansiedade. Por quê? Porque relacionamentos quebrados criam ansiedade. Quem é o casal que está brigado e vivendo uma crise que consegue viver em paz? Qual é o relacionamento entre pais e filhos que estão em crise que consegue haver paz? E vice-versa e outras situações. A ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Queridos, nós vivemos em um mundo consumista, tão consumista que beira o ridículo. As pessoas querem o tempo todo e se não tem, é como se a vida delas estivesse acabando. É como se o mundo não tivesse mais sentido. Hoje nós vemos jovens que moram simples, que têm uma vida simples, que o pai e a mãe têm uma vida simples,
e já tem um iPhone 13, mas saiu o 15, quer o iPhone 15, e se não tiver o iPhone 15, essa pessoa entra em depressão, fica problemática. Muitas vezes queremos uma coisa e quando não temos, nós não sabemos descansar, quer de qualquer jeito, faz besteira, se endivida. E muito da ansiedade desse mundo é por causa disso, é por causa de uma era consumista por coisas materiais. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Incredulidade. Porque é uma expressão de não confiança naquele que dá e tira, naquele que sustenta. Sabe qual é o resultado da ansiedade? Rouba as tuas forças, rouba o seu vigor. É como se estivesse sufocando a tua vida. Eu não sei quanto aqui já tiveram a infeliz situação de estarem sufocados, né? Na época que eu lutava jiu-jitsu era muito fácil as pessoas darem mata-leão e a gente apagar de vez em quando. Eu não sei se é por isso que às vezes o cérebro esquece de algumas coisas, mas era muito comum. E uma sensação horrível. Você perde as suas forças, você perde o seu ar, e a ansiedade é do mesmo jeito, mas a ansiedade destrói a tua esperança íntima. Destrói você interiormente. E é por isso que Paulo traz a ideia aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas ele vai começar a dizer como agir de fato, e o remédio está ainda no verso 6. Tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e por ações de graças. A ideia aqui é constantemente estar diante do Senhor, apresentando diante do Senhor as nossas dificuldades, os nossos anseios, a nossa falta, descansando. Como não lembrar das palavras de Cristo Jesus em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, de vestir, de beber. Aí ele fala, olha aí, ó, para os lírios do campo o Senhor verte, olha a criação. Será que vocês não valem mais do que essas coisas que são passageiras, do que a erva? Portanto, confie no Pai que está no céu, seja por causa de dinheiro ou por qualquer outra coisa. E aí que nós entendemos, irmãos, devemos estar diante do Senhor, suplicando e descansando diante dEle, ao mesmo tempo que nós oramos, nós suplicamos. Lembre-se do que está escrito no Salmo 145, verso 18, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. O que está no Salmo 40, de 1 a 3, coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele inclinou os ouvidos para o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés na rocha e me firmou num local seguro. Pôs um cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. E é isso que nós devemos ter como consciência diante do Senhor. Orar, descansar, esperar. E só podemos experimentar essa paz do Senhor de fato se abandonarmos a nossa ansiedade, porque isso vem com promessas. Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, a ideia aqui é como um guarda. A paz de Deus se torna um guarda na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, não deixando que a ansiedade nos tome ou nos domine. A paz de Deus transcende totalmente o nosso modo meramente humano de perceber o mundo. A paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. A oração aquieta o nosso interior e muda o mundo ao nosso redor. Por meio dela nos elevamos a Deus e trazemos o céu até o nosso coração. A ansiedade é um pensamento errado, um sentimento errado. E veja, a cura não está simplesmente nos remédios. Eu não estou dizendo que não é necessário. Há casos que precisam de intervenção médica, mas como ouvimos aqui na palestra do Dr. Fábio, é em último caso. É depois de casos específicos. Infelizmente, quantos crentes nós estamos vendo querendo resolver a ansiedade, se afundando em remédio. Chega lá no psiquiatra e diz assim, estou ansioso. Tá bom, vou passar um remédio para você, tá? Mas passa um forte porque eu preciso dormir. Passa um forte porque eu preciso parar de pensar nessas coisas.
quer ficar anestesiado, mas essa não é a solução para nós. A solução é ir diante do Senhor, reconhecer, sabendo que a paz dele pode guardar o nosso coração, mesmo que esteja cheio de ansiedade, pela oração do Senhor, vai estar cheio de paz, porque é promessa aqui. Nós precisamos crer. Há um autor chamado F.F. Bruce, que ele diz que a paz de Deus pode não apenas significar a paz que ele concede, mas a serenidade que ele vive. Sabe por quê? Porque Deus não está sujeito à ansiedade. E só um Deus que é pleno em sua paz pode trazer paz sobre os seus. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Só é possível ter isso por meio de Cristo, no presente, no futuro, por meio de Cristo. Agora observe uma coisa. Lembrem-se que os judeus até hoje se cumprimentam com Shalom. Shalom é uma expressão muito recorrente nos escritos bíblicos do Antigo Testamento. E quando perguntam qual é o significado de Shalom, a resposta é paz. Mas não é bem assim. Tem um arcabouço, tem uma base por trás. Qual é a ideia da palavra? É por isso que eu me apaixonei por hebraico, né? Você tem significados amplos também em cada palavra. É a ausência de tudo que pode trazer problema. É a ausência de guerra, é a ausência de faltas, é a ausência de problemas. Tanto que muitos entendem que quando os judeus falam Shalom, eles pensam ainda numa paz escatológica. Só que nós podemos dizer que nós já experimentamos esse Shalom. Mas pastor, como é possível? A gente passa por morte, a gente passa por dor, a gente passa por doença, irmãos nossos internados no hospital. Como é possível? É porque tudo aquilo que poderia trazer prejuízo de fato à nossa vida e à nossa alma já não existe mais. E nós estamos caminhando para um tempo onde Cristo virá para consumar todas as coisas, em que essa paz será plena. Nós viveremos eternamente com Cristo e nada mais de problema existirá. Mas nós já começamos a aproveitar dessa paz em Cristo Jesus. Aliás, lembre-se também, hoje é uma data onde o mundo comemora o nascimento do Príncipe da Paz. Provavelmente Jesus não nasceu nesta data. Tenho especulações, mas não vou falar para não confundir a tua cabeça. Muitos sabem que esta é uma data que foi idealizada no decorrer da história. Mas o que nós aproveitamos nesta data? Nós como crentes e como estudiosos da palavra, que o mundo se lembra do nascimento de Jesus. A Times Square, um dos lugares mais conhecidos do mundo em Nova York, as pessoas ficaram surpresas porque apareceram recortes bíblicos trazendo a confirmação que Jesus Cristo era a promessa mais importante dessa data. E ficou todo mundo surpreso. Num lugar tão povoado, de tanto tipo de pensamento antibíblico, a Bíblia foi propagada. E este é um tempo em que o mundo está lembrando do nascimento do Príncipe da Paz. E é aí que nós regozijamos a nossa vida, então, tendo essa certeza. Meus irmãos, nós descansamos, nós temos a paz de Deus, porque o Príncipe da Paz nos conquistou. Nós não podemos duvidar disso. Mas também podemos ter certeza que a verdadeira alegria em Cristo e a paz que Ele traz pode chegar e alcançar a vida de outras pessoas. Portanto, não aproveite essa data para encher a barriga. Não é uma coisa ruim, não é? Salpicão, Chester, peru, não sei se vai ter peru nas maioria das mesas, porque está quase R$300 um, né? Tá caro. Momento de comunhão, momento de reencontrar a família, mas esse é um momento acima de tudo para dizer: o Salvador deste mundo nasceu. A paz que excede todo o entendimento nasceu. Aquele que pode trazer paz com Deus nasceu. E aquele que é o arbítrio da paz da vida do homem pode também tomar a sua vida para a glória dele. Este é o sentido do Natal. Mas por fim, irmãos,
Em quarto e último lugar, nós temos aqui a ideia que podemos experimentar a paz do Senhor na prática, refletindo um caráter justo e santo. 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que interessante. Paulo aqui no verso 8, ele vai trazer um misto entre ensinamentos fundamentais das Escrituras e ações que eram louváveis para a sociedade da época. Ou seja, vocês devem viver em paz e assim, então, ter esse tipo de atitude na vida de vocês. E ele vai trazer um imperativo muito claro aí no final do verso de número 8. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja justiça, seja aquilo que é respeitável, seja pureza, aquilo que é amável, de boa fama, tudo que existe louvor, ou seja, tudo que vem da parte de Deus, mas que também se reflete bem diante dos homens, é isso que nós devemos considerar. A ideia aqui é ponderar, é dar ouvido, é dar valor, é permitir uma avaliação influente para que possa transformar o nosso modo de vida. E o que é que isso vai levar? A ações que agradam a Deus. Verso 9. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pensamentos errados levam a comportamentos errados, e comportamento errado leva a sentimento errado. Por isso devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. As nossas maiores batalhas são travadas sim no campo da mente. Nessa trincheira a guerra é ganha ou é perdida? O homem é aquilo que ele pensa. Não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. Há uma íntima conexão. O que ocupar o nosso pensamento vai levar à prática. E essa é a dinâmica do cristianismo, tanto na vida particular quanto na vida comunitária. As qualidades de Deus em nós, conquistada para nós, devem ser refletidas na nossa vida como irmãos. E Paulo termina dizendo: e o Deus da paz será convosco. Olha mais uma vez a promessa de paz. Experimentar essa paz na prática. Queridos, já estou encerrando. Mas lembre-se que eu disse no início, nos concursos aí de Miss Universo, a pergunta é: qual é a solução para a sociedade? E a resposta é sempre a mesma: a paz mundial. O mundo fala sempre de paz mundial. Mas por meio da humanidade isso não pode acontecer. Só que nós podemos viver em paz. Que a paz de Deus está sobre nós. Nós podemos refletir a paz no nosso relacionamento, na nossa vida, em tudo. Provavelmente a tua vida, assim como a dos filipenses, vai ser uma luta diária. Afinal, a vida do crente é uma constante guerra. É um misto de lágrimas e sorrisos. Sempre. Se o nosso Senhor passou por isso, quem somos nós para vivermos diferentes? Mas saiba que é possível viver alegre no Senhor. Experimentar a paz do Senhor. Conviver com essa paz o tempo todo. Essa paz vai ser o arbítrio sempre no nosso. Assim como Paulo instruiu os filipenses, nós também somos instruídos a viver por meio dessa paz e experimentar essa paz na nossa vida cristã. E é por isso que nós vamos cantar um cântico que reflete bem isso neste momento. Essa paz que nós sentimos na nossa alma não é porque tudo vai bem, mas é porque nós amamos e vivemos pelo nosso Senhor. Independente das circunstâncias, do que vem acontecer. Nós não podemos nos guiar por vista, simplesmente por aquilo que contemplamos, mas pela paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Paulo, ele diz em um determinado momento aqui, que deve haver paz entre irmãos, deve haver paz na nossa vida, porque perto está o Senhor. Provavelmente,
Paulo está se referindo à vinda de Cristo Jesus. O Senhor a cada dia mais está próximo de consumar todas as coisas. E aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos viver essa paz, e caminhar na paz, e refletir na paz, para a glória dele o tempo todo. Vamos cantar então esta verdade.